Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, nós, sentadinho como você está, a esposa do nosso irmão entrou no bloco cirúrgico. Como é o nome dela? Jéssica. Nós vamos orar por ela agora. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos Jéssica. Nós queremos te pedir, Senhor, que de forma poderosa o Senhor intervenha ali agora e que ela possa ser restituída em sua saúde. O Senhor é tudo aquilo que ela precisa ali naquele momento. Pai, toma as mãos dos médicos, que a equipe médica tenha da tua graça para esse procedimento e que o Senhor dê sabedoria para que eles tomem as decisões corretas. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias aí em 1 Timóteo. Como os irmãos sabem, toda primeira quarta-feira do mês, nós falamos de forma panorâmica um livro em 1 hora. E hoje nós vamos falar sobre 1 Timóteo. Lembrando aos irmãos que nós estamos utilizando uma sequência que não é a sequência dos livros como está disposto no Novo Testamento. No Novo Testamento, os livros, as cartas de Paulo estão dispostas da maior para a menor, da carta às igrejas até as cartas pessoais. Esse modo é uma organização, de fato, mas não privilegia a compreensão. A melhor forma de compreender o desenvolvimento da teologia de Paulo é a ordem das cartas de acordo com as viagens missionárias. E nesse sentido, nós já vimos Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Efésios, aí entrou nas cartas da prisão, Colossenses, Filemon, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses, cartas da prisão. Hoje nós vamos aí 1 Timóteo, a primeira dessas cartas que são dirigidas a líderes. São chamadas epístolas pastorais por causa da ênfase que Paulo dá à responsabilidade pessoal das tarefas públicas dos pastores, dos líderes espirituais. Irmãos, eu estou falando hoje, estou com a camisa da Escola Bíblica de Férias. Perceba que está bem organizado. Gostaria que vocês estivessem orando pelas nossas crianças. Nesse momento que muitas sementes importantes estão sendo semeadas. E existem crianças, inclusive, que tomam decisões por Cristo e fazem de uma consciência tremenda. Eu sou fruto de investimento que a igreja fez em trabalhos infantis e participei, quando criança, de escolas bíblicas de férias, com o pastor Brito, aqui da cabeça assim, que muitos conhecem e sabem que ele já não vive mais entre nós. Mas orem pelas crianças, orem pela EBF. Voltando aí a Paulo e a carta de Paulo a Timóteo, sabemos que essa carta ela foi escrita por Paulo. O versículo 1 de 1 Timóteo deixa isso muito claro. Destinatário é Timóteo, no primeiro momento, e jovens líderes de igreja e todos os crentes em todo lugar. A data de escrita dessa carta é na ordem de 64 depois de Cristo. É possível que tenha sido escrita de Roma ou da própria Macedônia, provavelmente da cidade de Filipos, e um pouco antes, com certeza, da prisão final de Paulo em Roma, que é aí onde ele escreve 2 Timóteo. Quem era Timóteo, irmãos? Timóteo, ele era um jovem cuja mãe
era judia e o pai era grego. Ele conhecia os escritos do Antigo Testamento desde a infância, em virtude da influência de sua mãe e de sua avó, cujo nome era Lloyd. Ele deu um bom testemunho quando teve um encontro com o Senhor Jesus, sobretudo dos irmãos da cidade de Listra e Icônio. E Paulo coloca ele para estar à frente, logo de início, da igreja em Éfeso. Eu trouxe aqui um mapa para que vocês pudessem localizar aí a cidade de Éfeso, reconhecendo o aspecto geográfico e histórico daquilo que está sendo dito. Qual é o panorama? Timóteo, ele era um dos companheiros mais próximos de Paulo, a ponto de Paulo chamá-lo de um filho na fé. Paulo tinha mandado ele para a igreja em Éfeso para combater alguns ensinamentos falsos que haviam se levantado nessa igreja, e Timóteo serviu por um tempo significativo em Éfeso. Paulo queria visitá-lo, nós vamos ver isso, mas enquanto ele não ia visitar a Timóteo, ele escreveu essa carta para dar a Timóteo uma espécie de treinamento prático sobre as questões de ministério, um treinamento prático pastoral. Essa é a função dessa carta. O propósito dela é capacitar Timóteo para fornecer a ele orientação eficaz para a igreja de Éfeso, de modo que a sua conduta e piedade sejam coerentes com o caráter. E se você gosta ou tem marcado na Bíblia o versículo que resume toda a carta, esse versículo seria 1 Timóteo 4,12. O texto diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todas essas características marcam uma vida de piedade. Então, Paulo escreve essa carta para motivar Timóteo a enfrentar essa liderança espiritual, que ele seja um exemplo na pregação do Evangelho, refutando as doutrinas que não são sadias, mostrando a sã doutrina ou a doutrina sadia, e que ele, na prática, seja um exemplo daquilo que ele está falando. A mensagem a ser aplicada é que a vida da igreja ela deve ser coerente com seu caráter de casa de Deus e guardiã da verdade divina. É uma carta que aponta para duas colunas. Uma coluna chamada ortodoxia, orto correta, doxa doutrina, a ideia da doutrina correta, da doutrina sadia. Mas também fala sobre ortopraxia, ortocorreta, praxis prática. A prática correta que deve balizar essa doutrina. Essas duas coisas precisam andar juntas. A prática correta e a doutrina correta. Isso se chama coerência. A igreja precisa ser coerente. Aquilo que ela diz, ela deve praticar. O crente, ele tem que ser coerente. Aquilo que ele diz, ele deve praticar. Integridade, caráter, coerência, são as coisas que rumam essa carta. Por favor, abra sua Bíblia aí, em 1 Timóteo, capítulo 1, os versículos 1 e 2. Essa carta é uma carta pequena, ela só tem 5 ou 6 capítulos. Agora, não é pelo fato dela ser pequena que ela é rasa. Não, muito pelo contrário. Ela é uma carta que tem um conteúdo teológico denso, ao ponto que nós não vamos também, digamos assim, a muitos pormenores de 1 Timóteo. Nós vamos dar uma sequência ampla de 1 Timóteo. Em 1 Timóteo, irmãos, nós começamos aí logo com a saudação. Capítulo 1, os versículos 1 e 2, o texto diz assim: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus,
nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa saudação ela é muito interessante. Primeiro, Paulo fala que o seu chamado é uma ordem divina. Segundo, é interessante a menção da forma como Paulo traz a sua saudação. Em todas as outras cartas, Paulo saúda graça e paz. Graça e paz. Na carta aos Efésios, Paulo começa graça e paz e termina paz e graça. Nessa carta, quando ele escreve para líderes, ele acrescenta mais uma coisa. Perceba que ele acrescenta graça, misericórdia e paz. De fato, irmãos, aqueles que lideram precisam muito da misericórdia do Senhor. Muito da misericórdia do Senhor. Só nessa carta aqui, ela tem essa prerrogativa de ser uma espécie de mini treinamento para líderes, e ele está treinando Timóteo, que é jovem. Nessa carta, Paulo saúda com misericórdia, desejando que as misericórdias de Deus estejam sobre ele. Vamos seguindo. Aí Paulo começa a dizer a Timóteo o que é que ele deve fazer, quais são os seus deveres. E entre esses deveres, logo de cara, Paulo diz que o dever de Timóteo é guardar a vida da igreja dos falsos mestres. E para que isso aconteça, ele tem como base o senhorio de Cristo. É dever de Paulo defender a igreja dos falsos mestres que promovem discussões inúteis. Você está com sua Bíblia aberta? Vamos lá, capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Partindo eu para Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Veja a orientação que Paulo dá a Timóteo. Rapaz, deixe de discutir besteira. Vá fazer o que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito? O amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sincera na promoção da obra de Deus. E quem são essas pessoas? São falsos mestres que dizem conhecer a lei, mas na realidade eles querem a sua própria promoção. Versículo 7. Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Uma das características desses falsos mestres que Timóteo tem que combater é que eles posam como se fossem os mestres da lei, e Paulo está dizendo, esse povo não sabe de nada. Eles não sabem de nada, nem o que eles falam, eles sabem o que estão dizendo. Ato contínuo, Paulo começa a orientar Timóteo de que esses líderes que dizem conhecer, na realidade, eles estão pervertendo o uso da lei. E Paulo começa a defender a lei do ponto de vista da teologia. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. A primeira afirmação que Paulo diz é que a lei é boa por natureza e tem uma finalidade apropriada. Que finalidade é essa? A partir do versículo 9. Também sabemos que ela não é feita para os justos,
mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Então Paulo fala nesse ponto que a lei ela é boa por natureza, tem finalidades apropriadas. Ela não é imposta a pessoas que são justificadas, são justas diante de Deus, mas ela serve com o propósito de expor quais são os tipos de pecados aos quais as pessoas se entregam. E aqui a gente vê alguns desses tipos de pecado. A lei serve para qualificar esse pecado. E o que é interessante, irmãos, e aí veja a supremacia da lei sobre a questão da graça, é que a graça dizia como é que esses pecados aconteciam e ocorriam, mas não dava ao pecador a possibilidade de libertá-lo. Essa possibilidade geralmente era temporária nos trabalhos do sacerdote no Antigo Testamento. Mas agora, em Cristo Jesus, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não apenas tem o pecado qualificado, reconhecido diante de você, mas você tem a possibilidade de, em Cristo Jesus, vencer todos eles. Vencer de forma eterna. Por quê? Porque em Cristo Jesus estamos livres da condenação eterna do pecado. E vencer de forma temporária também. Estamos livres da condenação eterna do pecado, mas não estamos livres da influência do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, a palavra, nos ajuda no processo de santificação. Debaixo da graça, essas questões, elas são resolvidas. Cristo Jesus resolveu de uma vez por todas por nós. Só que Paulo começa a dar o seu testemunho de como essa graça é maravilhosa, como essa graça é grandiosa. O testemunho de Paulo vai fornecer a Timóteo uma espécie de esperança para que ele possa realizar a tarefa de confrontar as heresias. E ele começa a mostrar a Timóteo, dizendo: ó Timóteo, foi a graça do Senhor, foi a graça do Senhor, foi a graça do Senhor. A partir do versículo 12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que a mim, que anteriormente fui blasfemo, fui perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Aí, depois que Paulo fala sobre isso, ele glorifica ao Senhor. Versículo 17. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Irmãos, Paulo mostra que a graça de Cristo foi suficiente para transformar ele, um homem indigno, transformar de um homem indigno, perseguidor, no ministro fiel do Evangelho. A graça de Cristo, ela foi planejada para salvar homens pecadores
E ele mesmo, Paulo, se coloca como sendo o pior deles. E a graça de Cristo o alcançou e ele louva ao Deus Todo-Poderoso quando ele reconhece no seu testemunho que essa graça fez dele uma nova criatura, o alcançou, transformou ele no ministro do Evangelho, o Evangelho que ele prega com a sua própria vida. Ele diz, através da minha vida, outros também têm acesso a esse Evangelho. Ele é um instrumento, ele dá testemunho, e reconhecendo isso, ele agradece a Deus, esse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, no momento chamado doxologia, que é um momento bem pequenininho. Só, irmãos, que no Evangelho não temos só bons testemunhos. No Evangelho, infelizmente, nós também vemos pessoas que dão péssimo testemunho. E aqui Paulo cita exemplo de duas pessoas que deram um péssimo testemunho. Um camarada chamado Himeneu e outro camarada chamado Alexandre. Versículos 18 a 20. Timóteo, meu filho, eu dou a você essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Irmãos, como eu estou dando uma visão panorâmica, eu não vou entrar em algumas expressões idiomáticas, nem alguns pormenores, mas perceba o contraste que há no testemunho de Paulo, ao testemunho de alguns que, ao se depararem com a verdade do Evangelho, ao invés de se desenvolverem, simplesmente naufragaram na fé. O barco afundou. Então, entre eles, ele cita aí dois, Himeneu e Alexandre. Agora você vai para o capítulo 2. Capítulo 2, amém? Diga amém aí. Eu vou insistir um pouquinho assim, irmãos, porque o clima está frio, tem poucos, o ar-condicionado está assim. Muita gente passou o dia todo trabalhando como eu tomei suco de maracujá. Então eu tenho também que me chacoalhar e chacoalhar vocês. Porque senão a gente dorme. Vamos adiante, capítulo 2. Irmãos, a partir do capítulo 2, Paulo vai mostrar que o dever de Timóteo é garantir que a vida da igreja seja marcada pela devoção, pela oração, pela adoração, mas que isso seja feito de forma ordeira, de forma organizada. Aí ele fala sobre a questão da oração no momento público. Capítulo 2, dos versículos 1 a 7. Vamos lá. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Por isso, fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Olhe para mim um momento. Veja que nesse bloco de textos, versículos 1 a 7, no capítulo 1, Timóteo é orientado a que ele devia incluir uma petição geral na oração, intercedendo por todos, ação de graça, louvor, adoração, mas intercedendo por todos. Nessa intercessão por todos, deveria se destinar um momento também para incluir
as autoridades, e há um objetivo prático nisso, é que a vida normal do dia a dia pudesse ser boa, pacífica, pudesse ser piedosa. Dos versículos 3 a 6 a gente vê que essa oração, ela deveria ser motivada na relação com os propósitos salvíficos de Deus, com base na obra redentora de Jesus. E no versículo 7 a gente vê que essa era a missão designada por Paulo. Paulo se coloca como um pregador, ou seja, um arauto da fé, se coloca como um apóstolo, aquele que vai levar esse evangelho, sobretudo aos gentios. Do versículo 8 a 10, outro dever é dado a Timóteo: garantir que a vida da igreja seja marcada por paz, já que a oração em grupo, ela deve ser sustentada por mãos santas, pessoas santas e modestas. Versículos 8 a 10. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Olhe para mim um momento. Veja que, como era simples, a simplicidade do Evangelho de Cristo, a gente vê que os homens, nessa adoração, deveriam ser pautados por uma vida santificada, uma vida de caráter, uma vida íntegra. E a característica no versículo 8 é que são mãos que se levantam sem ressentimento e sem ira, ou seja, é um ambiente de paz. A paz precisa ser promovida coletivamente. Nos versículos 9 e 10, ele fala não aos homens, agora fala sobre as mulheres. Essas mulheres também devem ter vidas santificadas na adoração, levantar mãos santificadas para adorar. E a característica aqui é a questão da vaidade e a questão da indecência. No caso, são coisas que devem ser evitadas. E aqui Paulo segue instruindo a Timóteo, dizendo que Timóteo tem que garantir essa organização. A vida da igreja precisa ser organizada de forma prática, inclusive na adoração. Olha que coisa linda, dos versículos 11 a 13. A mulher, ela deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Versículo 12. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade com bom senso. Olhe para mim um momento. Aqui, irmãos, um capítulo polêmico. Paulo regulamenta a ideia, aí é regulamentação da participação feminina na adoração. Quero abrir um parênteses sobre essa polêmica. Qual é a polêmica? O texto é forte. O versículo 2 diz que a mulher tem que ficar caladinha, tchau. Qual é o contexto, irmãos, em que isso ocorre? Todas as cartas de Paulo, nós precisamos entender o texto e o contexto. Paulo escreve a Timóteo, que vai estar à frente da igreja em Éfeso. E na cidade de Éfeso havia um templo de prostituição cultural. O templo de Afrodite está em Éfeso. E muitas dessas prostitutas cultuais eram mulheres cultas, falavam várias línguas. E nos templos pagãos, elas tinham uma indumentária que, inclusive, era muito parecida à indumentária masculina. Muitas delas, inclusive, não deixavam o seu cabelo crescer, raspavam a sua cabeça.
E Paulo aqui está agindo de forma profilática, porque, dada a facilidade de se falar na igreja primitiva, é possível que essas adoradoras em templos pagãos, ao terem um encontro com Jesus, vindo para a igreja primitiva, uma igreja que, doutrinariamente falando, ainda está caminhando devagarzinho, para que não houvesse um movimento que fizesse, como é o nome daquela coisa assim, uma religião que utiliza elementos do outro. Essa palavra me fugiu agora. Uma espécie de sincretismo, né? Sincretismo. Para que não houvesse esse sincretismo de elementos pagãos dentro da igreja primitiva, Paulo opta por brecar a mulher como um todo. E esse discurso não vai ser só em Timóteo, não. Você vai ver esse discurso mais duro em Timóteo, por causa da cidade de Éfeso. Você vai ver esse discurso mais duro em 1 Coríntios, por causa da cidade de Corinto, que era conhecida pela sua depravação moral e pela prostituição cultural. Então, existe um porquê, há um contexto. Nós precisamos entender o contexto. A palavra de Deus precisa ser entendida no seu contexto, para que não sirva de pretexto para alguns absurdos que aqui e ali a gente consegue perceber sendo feitos em nome de Deus por pessoas que não sabem interpretar a palavra. E uma das piores coisas que nós temos visto, irmãos, é quando um texto é retirado do seu contexto, de uma forma aparente e de fato. Se você lê o texto na primeira vez, a ideia é, você é mulher? Fica em casa caladinha. Vá perguntar ao seu marido e tal. Mas a ação profilática de Paulo, nesse momento, é muito importante. Quando nós estivermos estudando as cartas de Paulo, versículo por versículo, eu vou mostrar aos irmãos mais aspectos, as características da mulher, nesse momento aí no século I. As prostitutas cultuais, irmãos, elas eram mulheres muito cultas. Ela tem um nome muito específico. Elas são chamadas de as ítere. Geralmente eram filhas de príncipes, filhas de reis, que tinham uma cultura abastada, que tinham conhecimento, falavam várias línguas, e geralmente os pais colocavam essas filhas para serem sacerdotisas nos templos pagãos. Aí, quando uma nação ganhava uma guerra contra a outra nação, essas filhas que eram sacerdotisas em templos pagãos acabavam descambando ou para o paganismo de uma forma mais forte, e o paganismo, a moral do paganismo é diferente da moral cristã. No paganismo existe orgia cultural. Essas ítere, sobretudo para senadores romanos, césares, elas se viam, inclusive, também de prostitutas nas orgias nesses lugares. Se você quer ter uma ideia sobre essas questões, você pode assistir alguns filmes que foram lançados nesses últimos 10 ou 12 anos, filmes de época, que retratam aspectos disso que eu estou falando. Entre eles, Alexandre. Se você assistiu o filme sobre Alexandre o Grande, esse filme termina, o começo dele é Alexandre morrendo. Aí tem os 4 generais próximos a Alexandre. Esses 4 generais vão dominar o mundo antigo. Mas durante todo o filme, você vai ver que as princesas, que eram sacerdotisas cultuais em cultos pagãos, quando elas eram dominadas por outras nações, muitas delas descambavam ou para o paganismo de uma forma mais profunda, e também para a prostituição, não uma prostituta comum qualquer, mas uma espécie de prostituta de elite para governadores, para senadores, para as césares romanos. Isso era terrível. Era uma coisa que é dessa época. É necessário nós conhecermos o contexto. E Paulo aqui está agindo para evitar que essas mulheres, dentro da igreja primitiva, use de sincretismo, tome a palavra
e comece a falar. Aí Paulo breca, mas breca bonitinho. Inclusive porque, para muitas delas, era difícil até você reconhecer se elas eram mulheres. Elas raspavam sua cabeça e utilizavam o manto do mesmo jeito do homem. Aí, numa reunião pública, daqui que você viesse a descobrir, e a gente aqui está falando de um povo que tem limitações nesse sentido. Então, era complexo, isso era complicado. Paulo está agindo de forma profilática. Esse texto é polêmico e nós precisamos entender o contexto. Amém? Capítulo 3. Aqui, irmãos, é o capítulo que eu tremo até hoje quando eu leio. Por quê? Eu não vou ler todo. Do versículo 1 até 13, Paulo orienta a Timóteo sobre a liderança espiritual na igreja. Do versículo 1 até 7, Paulo orienta acerca das qualificações que um bispo ou um pastor de uma congregação, de uma igreja, ele deve ter. Dos versículos 1 a 7, são as características desses líderes. Vamos ler. Já estamos aqui, vamos ler. Tem tempo? Tem. Vamos lá. Versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou seja, estar à frente, ser um líder, a ideia de bispo é a ideia de episcopos, que é aquela ideia de liderança. Ele deseja uma nobre função. Agora vamos para os qualificativos. Versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Versículo 6. Não pode ser recém-convertido, em algumas Bíblias, neófito, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também devem ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Os versículos 1 a 7, qualificações para os líderes, os bispos, pastores. A partir do versículo 8, nós vemos qualificações para os diáconos. Os versículos 8 a 10. Os diáconos igualmente, ou seja, aplica-se tudo, e mais o que vai ser realçado aqui. Os diáconos, igualmente, eles devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser, primeiramente, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos, ou seja, para os diáconos admite-se estágio. Né? Ele é provado na prática. Versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição, grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo,
justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Aqui, irmãos, todo o capítulo, dos versículos 1 a 7, as qualificações para os bispos, os versículos 8 a 10, 12 a 13, as qualificações para os diáconos e a ênfase prática que o diácono deve ter, ele precisa ser um homem experimentado. No versículo 11, as qualificações para as auxiliadoras, as mulheres que ajudam, também devem ser espiritualmente qualificadas. E a partir do versículo 14, os versículos 14 e 15, Paulo mostra que essa carta ela tinha uma necessidade. A necessidade dela era realçar justamente essa questão do comportamento, que eles tivessem um comportamento coerente com o caráter da igreja. E essa carta ela se faz necessária por causa da grandeza da mensagem que ela traz. E qual é a grandeza dessa mensagem que é proclamada na igreja? A encarnação de Jesus, a ressurreição de Jesus, a proclamação e glorificação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o resumo do versículo 16. Esse versículo 16, ele é um resumo do Evangelho. Versículo 16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Olha o resumo. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. É um resumo. Tanto é que isso, em algumas Bíblias, está escrita com uma indentação diferente, porque os estudiosos dizem que esse versículo 16 se transformou numa canção que era entoada pela igreja primitiva nas reuniões, para que houvesse a fixação dos aspectos iniciais da doutrina cristã. Se você tem uma Bíblia NVI, NVT, NTLH, que são essas Bíblias NAA, que são essas Bíblias mais atualizadas do ponto de vista da língua, você vai ver que quando chega aí, a escrita é diferenciada. É porque é como se fosse uma espécie de canção, é uma forma poética. Essa poesia não rebate na nossa língua, porque é uma tradução. Na nossa língua, a poesia geralmente ela é fonética, é de rima de palavra. Rimamos Jesus com cuscuz, né? Aqui não, a rima é de raciocínio. Ele vai trazendo ideias que são colocadas, justapostas uma à outra. Ele pensa como judeu e escreve como grego. É complicado traduzir isso daí, mas isso é uma das grandes declarações de fé da igreja primitiva. Segue o texto, a partir do versículo 4, irmãos. Aí Paulo orienta a Timóteo a desgraceira que está por vir no futuro. Paulo orienta a Timóteo dizendo: meu filho, é o seguinte, eu preciso alertar você que você precisa ser forte, porque no futuro vai ter uma coisa chamada apostasia. As pessoas vão abandonar a fé. As pessoas, você precisa cultivar piedade numa doutrina sadia, num contexto que muitas vezes vai ser um desafio até para você mesmo. Irmãos, Paulo não pegou o jornal do dia de hoje e escreveu essa carta nas épocas passadas, não. Mas eu faço questão de ler o versículo 4, para você ver como esse versículo ele descreve de uma forma tão tremenda aquilo que nós vivemos hoje em dia. Olha só, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem o casamento e o consumo
de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Olha só, irmãos, Paulo mostra a Timóteo que essa apostasia, ela é motivada por forças demoníacas, versículo 1. Paulo mostra a Timóteo que essa apostasia vai ser disseminada por pessoas espiritualmente insensíveis e hipócritas e vai se colocar com a cara de legalismo religioso, proibindo a questão de casamento, de alimento, onde na realidade os alimentos, o casamento e todas as questões que levam em consideração a isso, devem ser recebidas por nós como bênçãos vindo de Deus e não como maldição. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Aí, Paulo diz, olhe, fique forte, proclame a palavra, sirva de exemplo, evite fábulas, discussões inúteis e cultive a piedade. Capítulo 4, versículos 6 a 10. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aí, a partir do versículo 11 até o 16, Paulo começa a orientar como Timóteo deveria ser coerente na sua pregação, no seu jeito de ser, para que a igreja fosse uma congregação de fé espiritualmente saudável. Versículos 11 a 13, Paulo orienta a Timóteo que ele seja coerente no ensino. Versículo 11 diz, ordene e ensine essas coisas. Versículo 13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e o ensino. Ou seja, púlpito é lugar de falar da palavra de Deus. Aí, nos versículos 12 e 14, Paulo orienta a Timóteo a que ele orientou a que ensinasse a palavra. Mas, nos versículos 12 e 14, Paulo orienta a Timóteo que ele viva essa palavra. O texto diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Aonde? Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Versículo 16, a primeira parte. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Ou seja, você tem que ensinar a palavra, falar da palavra, mas, sobretudo, viver essa palavra. Ortodoxia, caminhando lado a lado com a ortopraxia. Coerência, caráter, integridade. Aquilo que você diz é aquilo que você executa, fala. Capítulo 5, amém? Ainda bem que essa carta é pequenininha, eu só estou pensando quando a gente chegar em Salmo, como é que a gente vai fazer. Mas vai ser por amostragem, eu já tenho mais ou menos as estratégias aqui. Aí pronto, irmão, já partindo para o final, Timóteo, ele precisava receber algumas orientações de organização da igreja e do trato do dia a dia. Nos versículos 1 e 2, Paulo orienta a que Timóteo
trate as pessoas com sabedoria, respeitando as diferentes faixas etárias. Olha que coisa linda. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza. Trate-as adequadamente, as viúvas que realmente são necessitadas. Olhe para mim um momento. Nos versículos 1 e 2, ele orienta Timóteo com amor, como é que ele deve tratar a todas as faixas etárias. Aos idosos, aos jovens, às moças. Aí quando chega nas viúvas, ele faz um ensino, irmãos, que faz muito sentido para essa época. Nós não podemos ler um texto cujo ambiente é o contexto do século I, de um lugar que não é o nosso aqui, o Brasil, é lá na Palestina. A gente não pode entender como se fosse hoje. Então, quando uma mulher se transformava ou se tornava uma viúva, o que era muito comum acontecer nos tempos antigos, por causa das guerras que eram muito frequentes. Então, nesse tempo, irmão, não tinha INSS, pelo menos lá, para encostar no código, sei lá, 1023, pagar a GPS dela e tal. Não tinha isso, não tinha. Mas essa questão social foi uma questão que foi abraçada, sobretudo pela igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, ela tinha um trato muito específico com as viúvas. As viúvas. Aí, do versículo 3 até o versículo 16, o foco é como a igreja primitiva tratava as viúvas nessa época. O versículo 3 fala sobre o princípio. Qual é o princípio? Essas viúvas devem ser tratadas de forma adequada, principalmente as que são realmente necessitadas. Aí agora ele começa a qualificar, porque aqui a gente tem pelo menos 3 tipos de viúva. Tipo 1, versículo 4, 7 a 8 e 16. Aquelas viúvas que tinham família deveriam ser sustentadas pela sua família. A família não poderia abandoná-las. Está com a Bíblia aberta? Versículo 4, o texto diz: mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem de seus pais e avós, porque isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada, aí no caso, esse foi o 4, né? Versículo 7. Dê estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então, irmãos, primeira característica, primeiro grupo, viúvas que tinham famílias. Se tem família, tem neto, tem filho, esse povo deve cuidar. Irmãos, apesar de ser um texto muito antigo, ele traz lições sociais até nós hoje. Porque como pastor, o que eu já vi de relatos de mães, de avós que são abandonadas por pessoas da sua própria família, é um absurdo. Mas aqui a gente vê, inclusive, uma prerrogativa muito forte no versículo 8. Se não cuida de seus parentes, especialmente os da sua própria família, a sua expressão religiosa é inútil. Você negou a fé, pior do que um descrente. Isso é muito forte.
Família está em alta conta dentro da doutrina cristã. Tipo 2. Qual é o tipo 2 de viúva? Viúvas que buscam o prazer e não a Deus. Essas viúvas aí, elas não deveriam ser financeiramente sustentadas pela igreja. Onde é que elas estão? Versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada, ela põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, ela está morta. Ou seja, era possível, era natural e às vezes ocorria de que essas viúvas, muitas delas, não sei, é uma coisa que é muito complexo isso, mas corressem para a prostituição. E aqui Paulo, através dessa carta, orienta Timóteo para que ele preste atenção com quem ele está tratando. Mas ele também fala, irmãos, de viúvas jovens. Veja versículo 11 para frente, tipo 3 de viúva. As jovens. Como é que as jovens devem ser tratadas? A partir do versículo 11. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras, indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, eu aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Antes, algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. 3 tipos. Tipo 3, viúvas jovens não deveriam ser sustentadas financeiramente pela igreja. Ela não deveria estar na lista por causa dos riscos da inatividade, mas elas deveriam ser encorajadas a casar-se novamente e a servir aos outros. Versículos 9 e 10, o princípio: viúvas maduras e espiritualmente devotas deveriam ser incluídas na lista de sustento da igreja. Volte um pouquinho aí para o versículo 9 e 10. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Veja que os tipos são colocados. Você tem aquele tipo 1, viúvas de famílias grandes, devem ser ajudadas pelas famílias. Tipo 2, aquelas que buscam prazer, essa não pode estar na lista. E as tipo 3, as jovens, elas não devem ser sustentadas pela igreja, mas devem buscar a normalidade da sua vida, buscando servir aos outros e buscando um novo casamento. E as que devem servir, as viúvas maduras, espiritualmente devotas, deveriam ser incluídas na lista de sustento no ministério da igreja. Por final, irmãos, Paulo fala como deve se tratar com os presbíteros, a liderança da igreja. É necessário tratar os presbíteros, a liderança, com honra. Versículo 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Ou seja, as lideranças que militam espiritualmente são pessoas que comem e que precisam, nesse contexto econômico da igreja,
serem ajudados pela igreja, serem honrados pela igreja. Segundo, respeito, versículos 19 e 20. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também teimam. Ou seja, é necessário, ao lidar com os presbíteros nas suas falhas, o respeito de avaliar as testemunhas, de saber o que realmente aconteceu, manter a honra, o respeito e o discernimento. O trato de Paulo deveria ser imparcial. A consagração de um presbítero não pode ser uma coisa apressada, e o presbítero tem que ter cuidado com sua própria saúde, e ele deve ser sábio nas suas ações. Versículos 21 a 25. Eu o exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, a que procurem observar essas instruções sem parcialidade e não façam nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Olhe para mim um momento. Quando se fala em vinho no século I, não tem como cabeça o vinho como aqui, ou é, hoje em dia, vinho seco, vinho molhado, não sei quanto de teor de álcool, não sei assim, tal, não sei o que, a uva não sei de onde. Irmãos, o vinho aqui, no século I, na Palestina, em linhas gerais, era um copo de suco de uva puro prensado, dependendo da região, diluída em 3 copos grandes de água ou 5 copos grandes de água. Os mais pobres eram em 5 copos, e os mais ricos eram em 3 copos. Então, não vamos pensar no mesmo padrão como se hoje. Agora aqui tem uma orientação, e aqui algo interessante. A Bíblia ela não apoia, no caso, a questão de ser abstêmio. Isso aqui é uma realidade, é um fato. Mas a Bíblia, ela mostra que, nessa questão aí, nesse caso aqui, o vinho misturado à água, Paulo reconhece algum poder de reduzir, talvez, o ácido gástrico, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é bem claro. O texto diz no versículo 23, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Aí a gente vê que Timóteo, coitadinho, já era uma pessoa, mesmo jovem, já tinha tido umas gastritezinhas. Isso é aperreio, irmão. É por isso que essa carta, ela começa assim, graça, misericórdia e paz, porque tem que ter misericórdia mesmo, viu? Isso é aperreio. Então, olha, você que já teve umas gastritezinhas, adiciona um pouquinho de vinho aí para melhorar nas suas gastritezinhas. É a graça mesmo, só a graça de Jesus na vida desse povo. Irmão, vamos para o capítulo 6 para a gente encerrar. No capítulo 6, irmãos, a gente vê Paulo exortando Timóteo, encorajando a que ele mostre um serviço de qualidade. Versículos 1 e 2. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Irmãos, no capítulo 6, os versículos 1 e 2, o trato de Timóteo com escravos, ele é orientado a encorajar o serviço, mas é orientado a encorajar o respeito. Aí você olha para mim e diz o seguinte, mas pastor, a Bíblia aprova a escravidão? Não, ela não aprova, ela registra. E essa era a realidade social no século I. Você não tinha relacionamento empregador-empregado, como hoje nós temos. No século I, esse relacionamento de profissional, empregador-empregado, isso era uma casta muito, muito separada de profissionais que lidavam com cavalos, com marcenaria, com construção, coisa assim.
era uma realidade do século I ainda lidar-se com a questão de escravos. Então, na questão do escravo, como é que o cristão que tinha escravos, ele deveria lidar? Com todo respeito, como hoje nós temos a relação empregador-empregado. Tem escravo, então cuide, pague direitinho, honre ele, respeite. Não é pelo fato de ter uma nomenclatura que é diferente do que hoje nós temos, que esse princípio ele haverá de ser colocado por terra. Não, a realidade não é essa. Isso é tão forte, irmãos, que na carta a Filemon, Paulo vai dizer a mesma coisa. Filemon era um escravo fugitivo. Aliás, era, né? Era Onésimo que era o escravo Filemon. Paulo escreve a Filemon para receber Onésimo. Era uma realidade. Não é que a Bíblia aprove, ela registra. É interessante eu dizer isso, sabe por quê? Porque muitas pessoas olham para o texto bíblico e dizem assim, Salomão teve 700 esposas principais, 300 esposas auxiliares, 1000 esposas. Davi teve não sei quantas esposas, não sei quem teve não sei quantas esposas. Irmãos, a Bíblia registra, mas ela não aprova. Por incrível que pareça, todas as vezes que a Bíblia fala em poligamia, o contexto nunca é positivo, sempre é negativo, sempre tem problema, sempre é a família que tem problema. Olhe para a família de Davi, sempre tem problema. O doutor Luiz Saião, ele foi muito hábil, uma vez falando sobre isso, eu nunca tinha percebido isso, ele disse, todas as vezes em que famílias poligâmicas são citadas, nunca é positivo, nunca é positivo. Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa. E agora, irmãos, vamos para o final. Para mim, um dos textos mais preciosos. A questão dos falsos mestres. E a questão da cobiça. Vamos pegar aí, a partir do versículo 6. 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos a este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, preste atenção, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, Paulo orienta Timóteo a que ele fuja da cobiça. Essa cobiça, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Busque uma vida simples, com contentamento. Paulo vai falar em contentamento na carta de Filipenses, novamente, sobretudo no capítulo 4. E Paulo orienta com muito amor. Dos versículos 11 até 21 do capítulo 6, Paulo diz que Timóteo deveria ser zeloso com sua própria vocação, sobretudo na ajuda que ele haveria de dar a Éfeso, para que Éfeso pudesse permanecer como uma igreja brilhante. E eu gostaria de encerrar lendo os versículos 11 até 16. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos
fez a boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Irmãos, essa inspiração é grande. Uma vida ativa de ministério à luz do que Cristo é, do que Ele representa. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Eu gostaria de ressaltar para nós a título de oração, porque eu sempre tomo como inspiração para orar as lições que o texto nos traz. A carta toda, a lição é a lição da coerência. Coerência. Essa é a maior cobrança social que muitos fazem para a igreja cristã, evangélica, protestante. Coerência. Porque é que o evangelho, ele é tão pregado, mas aumenta-se ainda as distorções sociais, aumenta-se a violência sob certos contextos, aumenta-se a intolerância. Por quê? É porque, irmãos, porque é que esse evangelho é pregado e aqui e ali nós vemos líderes que atuam de forma totalmente diferente àquilo que Paulo prega a Timóteo, líderes que estão ligados em ter muitos seguidores, líderes espirituais focados em construir fortunas pessoais, não condiz com a realidade da piedade que é mostrada no Evangelho. Isso tem um nome: coerência, coerência, coerência. É um grito que muitas vezes a gente ouve de fora para dentro. É um grito que nós precisamos ter a devida reflexão. Coerência, coerência. Que a nossa prática seja coerente com o nosso discurso. Que a gente pregue, mas que viva aquilo que pregue. Esse é o ensino de Paulo a Timóteo. Vamos encerrar com uma oração? E eu gostaria, irmãos, de que nós orássemos pela igreja brasileira. Que nessa época tão turbulenta, em que muitas vezes o evangelho é falado, é pregado, multidões vão às igrejas em alguns contextos, é necessário vermos mudanças contextuais. Não existe muita coerência. E a santificação de vida, a vida piedosa é uma realidade. E nós precisamos ter consciência disso. Vamos orar pela igreja, para que haja coerência no nosso testemunho, para que haja coerência no cumprir da missão da igreja, para que haja coerência missionária, para que haja coerência. Coerência. Curve sua cabeça por um instante. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Esta é a tua palavra. Os ensinos de Paulo a Timóteo nos inspiram a que nós pensemos ter uma doutrina correta, muito bom. Mas também é importante ter uma prática correta. As duas coisas juntas, coerência, coerência, coerência. Pai, nos ajuda a vencermos nossas mazelas. Pai, nos ajuda a fazermos o que precisa ser feito. Pai, nos ajuda a que nós possamos dar testemunho verdadeiro da tua palavra. Pai, nos ajuda a amar o próximo como a nós mesmos.
Pai, nos ajuda a levar o Evangelho a todos os lugares, a todas as pessoas, ricos, pobres, doutos, indoutos, todo mundo precisa de Jesus, a esperança. E nesse sentido, meu Deus, nos ajuda a sermos coerentes no nosso testemunho. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Graça e paz. Amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem, que as suas forças estejam renovadas também. Tenha uma boa noite de sono, daquela bem pesada, bem restauradora.